Na verdade, eu me sinto orgulhoso de morar em Vitória, Santo Antônio, Pernambuco. Eu não sou natural dessa cidade, mas essa cidade me adotou quando eu tinha aproximadamente 7 a 8 anos de idade. Vitória, ela é uma cidade que cada morador, cada morador desse torrão, se conhecer melhor a sua história, ele vai sentir muito orgulho de onde chegar e dizer assim, eu sou de Vitória. E as pessoas, ao chegarem aqui, dizer assim, rapaz, eu tenho vontade de morar em Vitória. Que essa cidade ela é rica em vários aspectos, tanto no aspecto econômico, comercial, no aspecto religioso e principalmente no aspecto cultural, ao qual eu dou muita ênfase. Vitória Santo Antão foi nessa cidade que, né, no século XV, houve a Batalha das Tabocas, né? Aqui nessa cidade começou, na verdade, o primeiro sentimento cívico-nativista começou aqui do Brasil, começou aqui na nossa cidade. Na verdade, chegam a dizer que os guerreiros, os negros, os índios, os brancos que lutaram em Tabocas, na verdade ali foi um embrião do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, né? Então, para quem conhece Tabocas e para quem não conhece, devia visitar aquele lugar. Mas não só nessa parte, Vitória Santo Antão, ela precisa ter em certa área valorizar os seus valores, tanto assim no aspecto de pessoas que viveram nessa terra, que muito fizeram por esse torrão, já não estão mais conosco, como os presentes. Porque, na verdade, essa cidade onde apoiou, né, que foi o berço de tantas pessoas, tantos vultos culturais, né, professores, grandes mestres, grandes médicos, grandes políticos, policiais, né, pessoas que de coração valorizam a vocação que Deus o chamou, a sua profissão. Essa é uma abrangência você podia ter muita história para contar. Eu sou sincero assim, eu digo, é tanto assunto que eu tenho, se fosse fazer vídeo, tivesse tempo e inspiração de Deus, porque depende muito da inspiração de Deus. Você fazer cultura, fazer vídeo, produzir conteúdo para rede social. Porque, no meu caso, simplesmente, eu sou uma pessoa que tem uma sexta série. Mas na minha convivência com essa cidade, eu aprendi, até cada dia mais, eu aprendi e aprendo a valorizar essa cidade. E às vezes as pessoas me contam detalhes da vida de tantas pessoas, de políticos até, que deixou um vasto de grandes feitos, né, em nossa cidade. Alguns que não estão mais conosco, muitos que ainda estão conosco, né, pessoas inteligentíssimas, de ideias nobres, e muitas vezes nós não conhecemos a história dessas pessoas, né? Vitória, por exemplo, Vitória foi o que deu berço a Duda da Passira, né? Um dos maiores sanfoneiros que tocou dessa região. Duda da Passira, ele tem muitos arranjos, né? Inclusive, eu gostaria de um dia ver a sanfona dele lá no Instituto Histórico, e os LPs que ele produziu. Eu não tenho um LP de Duda da Passira. Estou procurando, né? Na parte de sanfona, você poderia até mencionar Recreio do Rojão. Recreio do Rojão tinha muitas músicas. Ele era autor de várias músicas. E eu até procurei ter em contato com pessoas da família dele para ver se conseguia algum material que pudesse ser preservado no museu. Porque, inclusive, a gente tem um projeto dado por Deus para que houvesse apoio da cultura, do IFAM,
a gente montar um museu em Vitória. Um museu, para quê também? Além dos produtos, porque inclusive um dia eu tive conversando com o meu prefeito, Paulo Roberto, ele viu alguns objetos que eu tenho, assim, coisa velha. Aqui, por exemplo, na minha frente, tá uma prensa antiga de casa de farinha feita de jaqueira que tem mais de 200 anos, né? Que eu adquiri ali em Várzea Grande. E o prefeito perguntou a mim, esses materiais que você tem? Esse material eu comprei a colecionadores e pessoas da zona rural, né? A casa de farinha. Estou montando um moinho, daqueles moinhos de pedra. Eu comprei a pedra a um agricultor e nós estamos em projeto para montar um moinho daqueles que nós usávamos, que eu tinha inclusive na zona rural. Quando eu morava na zona rural, meu pai tinha um desse. Quase você não vê mais esses moinhos. E às vezes tem pessoas que têm uns, quando quer vender a preço de ouro, né? Mas nós estamos montando. O principal é conseguir as pedras. Eu consegui inclusive as pedras de pedras vulcânicas, que ela não é daqui do Brasil, ela veio de Portugal. E eu adquiri, porque um material desse não se pode ser derretido, não se pode ser jogado no lixo, não é? Apesar de eu ter um salário assim muito humilde, né? A gente trabalha, sou servidor público há 29 anos e o salário não é essas coisas todas. Mas eu também não gasto com droga, com cachaça, com essas coisas. Aí a gente pega um trocadinho e sempre está comprando esses materiais, né? Mas eu fiz essa semana, eu fiz um vídeo, por exemplo, ali o cemitério de Vitória é um cemitério muito bonito, está muito bonito, principalmente dessa reforma que houveram agora, está bonito demais, na verdade ali do jeito que está o cemitério, podia até ser um ponto de turístico, alguém chamar os filhos, estacionar o carro lá na frente, né, e dar uma volta ali, né, rever os túmulos dos seus familiares, rever os túmulos dos nossos grandes ídolos, né, eu visitei né, ali, Padre Renato, minha família, e também eu não podia deixar de visitar o túmulo de Major Eudes, que foi o meu instrutor no tiro de guerra. Eu tenho uma gratidão muito grande, uma admiração, um respeito pelo José Eudes de Souza, né, que foi meu instrutor em tiro de guerra, aprendi muito com ele, foi um dos meus grandes mestres, né? Muita instrução que ele tem está aqui ainda no coração, que ele passou para mim, né? Eu fiz também um vídeo com Dona Zuleide da creche. Ela, inclusive, ela está fazendo ali um manuscrito. Sabe o que é manuscrito? Escrita feita à mão da sua biografia. Porque muitas pessoas da alta sociedade, pedem para ela escrever a sua história, para ficar nos livros, para que a sua história não seja esquecida. De uma pessoa que passou a vida toda para, né, ajudar o próximo, cuidar de criança. Estava em casa, 2 horas da madrugada, chegava, ela morava ali na Rua da Madeira, estava em casa 2 horas da madrugada e chegava a pessoa pedindo para ela ir para lá para Doutor Alvinho. E ali tem o Tapacurá, é o rio. Ainda com água, não tinha essas pontes bacanas que tem hoje. As pessoas fizeram um banguio assim de braço, assim, 2 homens, e ela foi, nunca mediu distância, para ir ali fazer um parto de alguém que estava ali precisando, né? Então, e essa história desses grandes vultos da nossa cidade não pode ser esquecido. A gente não vê quase ninguém falar sobre Dr. Ivo. Eu fui ali ao Instituto Histórico, aí o diretor lá, o presidente Pedro Ferre, disse assim: olha, Sebastião, aqui não tem nenhuma peça que era Dr. Ivo. Eu disse: hoje não tem não. Não tem nem José Augusto Ferreira de Moraes. José Augusto Ferreira de Moraes foi um dos grandes prefeitos de Vitória, um dos grandes industrial, homem de negócio. E você, para ter uma ideia, o prédio da prefeitura aqui de Vitória foi feito por, né, a gestão do José Augusto. Então esses homens, tinha lá somente uma tela desse tamanho, ele só tem uma telazinha dele ali. Então quer dizer, irmãos, gente, essas coisas não se pode ser esquecido, porque você vê hoje, um jovem hoje que antigamente as pessoas se tornavam assim fã de determinada pessoa. Aí o jovem, pessoas que não tinham ainda uma personalidade própria, por exemplo, Roberto Carlos, ele começou a cantar inspirado em Elvis Presley. Aí depois teve as suas próprias músicas, pegou o seu próprio estilo, né? Carlos Alexandre, ele
espelhava Erasmo Carlos. Erasmo Carlos? Deu, era aquele cantor que dizia, sorria meu bem, sorria. Lembra dessa história? Então, quer dizer, um jovem hoje em Vitória, é por isso que tantos estão aí com a vida desvairada, né? Que não tem ali uma coluna, não tem ali um mourão para o jovem olhar para alguém, olhar para um professor, olhar para um comerciante, olhar para um pastor, olhar para um mestre, né? Para dizer assim, eu quero me espelhar na vida desse homem. Mas esse aqui é um exemplo de vida. Agora, será que os jovens hoje vai se espelhar em quem tem muito dinheiro? Porque na grande maioria das vezes quem tem muito dinheiro, boa parte dessa riqueza muitas vezes é adquirida através de exploração, né? Mas, não é mesmo? Mas se a pessoa é um exemplo de ajudar as pessoas, um exemplo é um médico, mas ele não só atende lá na clínica, no hospital, mas aí, se alguém chegar perto dele, como era o caso do doutor Ivo, doutor, né? Porque no período de doutor Ivo, por exemplo, naquela época não havia os postos médicos como havia hoje. Eu fui uma vez a ele, eu fui outras vezes, por exemplo. Eu tenho o doutor Ivo como exemplo na política de Vitória, porque os outros prefeitos, depois dele, tudo estudaram na escolinha dele. Na minha opinião particular, pessoal individual, Elia Lira, seu Elia Lira, Zé do Povo, estudou na escolinha do doutor Ivo, aprendeu a ser político com o doutor Ivo, né? Então é um homem que fez muito por Vitória, doutor Ivo. Muitos desses bairros de Vitória, ele pegava assim, às vezes, um terreno urbano, que o dono tem ali, aquele terreno como investimento, estava com os impostos atrasados. Aí ele fazia o quê? Desapropriava aquele terreno, pagava a parte ali né, do dono daquele terreno e pegava aquele terreno ali, ó, mandava passar as máquinas, dividia aqueles lotes e dava às pessoas. Para você ter uma ideia, olha, eu tinha 17 anos, então eu com 17 anos estavam dando aqueles terrenos ali no Maués, por exemplo, ali acompanhando por trás da igreja católica. Aqueles terrenos eram tudo desocupado. Aí o doutor Ivo desapropriou e estava dando aqueles terrenos à população humilde. Aí eu cheguei perto dele e eu disse assim, olha, doutor Ivo me deu um terreno, olha, eu tinha 17 anos e era solteiro. Aí a minha sogra estava assim perto e disse assim, porque ele vai casar esse ano. Aí ele pegou e disse ao rapaz que estava entregando, deu um terreno a ele, viu? E eu ganhei esse terreno, eu com 17 anos. Aí como você não vai ter admiração por um homem desse, né? Então aquele bairro, por exemplo, do Cajueiro, foram tudo doação do doutor Ivo, né? Outros bairros aqui em Vitória. Então uma pessoa que paga aluguel, naquela época não tinha Minha Casa Minha Vida, né? Tá, paga aluguel, recebe um lote, ele vai fazendo a sua casa devagarinho. Quer dizer, aqui vai ser os palácios do operário, o palácio do trabalhador, vai ter sua casinha. Que até a minha sogra dizia assim, olha Bastião, se a pessoa tiver uma casa própria, a água e a luz é barato, ele vai para a feira, aí pega frete, vai para a feira de Mangá e pega frete, no final ele dá uma cenoura, outro dá uma verdura, outro dá um tomate, ele pega aquele dinheiro de tarde, compra ali um quilo de farinha, um pouco de feijão, chega em casa, cozinha, leva o miúdo, ali come, todo mundo está de barriga cheia, todo mundo vive. Mas o problema maior é a casa, o maior patrimônio que alguém pode ter é a casa. Então, ele fez muito para essas pessoas. Teve uma vez que eu tinha 14 anos, vendia prestação. Aí eu encontrei com ele tinha um corcel, daqueles corcel um pequenininho, eu encontrei ele lá perto do Matador. Aí eu parei, doutor, eu dei a mão, ele parou. Você imaginou um político dar atenção a um homem, a um menino de 15 anos, 14 anos? Ele parou o carro, diga, meu filho, doutor Ivo, eu tenho vontade de montar uma barraca de zinco ali ao lado do Chateaubriand. Chateaubriand não é? Chateaubriand, né? Mas Chateaubriand porque é uma palavra francesa. Desculpa aí. Então, ele pegou, aí ele disse assim, olha,
pode botar sua barraca lá. Se alguém perguntar, diga que foi eu que mandei. Você tá entendendo? Depois eu fui morar no Cabo, negociei, passei uns 13 anos morando no Cabo. Aí eu voltei para morar em Vitória, numa casa de aluguel, na Lagoa Redonda. E a minha menina, a minha filha, a caçula, ela adoeceu, ela estava vomitando. Minha mulher já tinha dado chá, não estava vomitando. Aí disse, olha baixinho, é melhor levar Tatá, leve ela para a maternidade, lá com o doutor Ivo, né, doutor? Desculpa aí. Então, isso acontece, a gente tem mais de um telefone, né? Aí, eu fui lá com a minha menina, pequenininha de braço, eu levei ali para a maternidade. E na hora que eu ia passando, assim, o doutor estava assim, na hora que eu ia passando, ela vomitou. Aí disse que ela tem, doutor, ela está vomitando. E se você falar, faça a sua ficha, fale com o médico, eles vão virar, se ela não ficar logo, aí certamente ela vai ficar uma observação. Ele disse, se por acaso ela não ficar boa, aí você vem e me procure. Essa atenção. Até eu fiquei de acompanhante dela. E na pediatria lá onde eu fiquei com a minha menina, não tinha nenhuma pessoa, por isso que o homem ficou lá. Realmente para cuidar de criança em pediatria sempre fica mulher, né? Então, é isso aí que, muitas vezes, essa atenção com as pessoas, das autoridades, pessoas que é riquíssimas, nome lá em cima, deputado, foi prefeito, mas tem uma atitude do coração de atender a você. Então aquela pessoa vai estar no seu coração para o resto da sua vida. Essa menina hoje, ela tem uns 33 anos, 34 anos. Ela devia ter na época uns 3 anos de idade. Então eu não vou ser grato por essas pessoas, né? Aos grandes heróis da nossa cidade, aos vaqueiros, aos mestres de mamulengo, aos mestres de maracatu, né? Aos vivos e os que estão, né? Os que morreram e muitos que estão vivos, porque muitas vezes não valoriza as pessoas, nem diz, só vai lá para o enterro e pronto, eu fui. Mas, principalmente nos museus, devia ter as fotos, eu acredito assim, que devia ter as fotos desses homens que tanto fizeram por Vitória. E tem alguns materiais de medicina, né, que eles usavam, um terno branco, eles usavam uma roupa branca, um jaleco. E um dia chegar o jovem, levar os jovens estudantes para ir visitar o museu. A gente aqui é tal pessoa, foi ele que fez isso. Esse determinado bairro, tal bairro, tal bairro, tal bairro, tal bairro. Foi um projeto dele, de pegar aqueles terrenos e doar para as pessoas. Então hoje, geralmente, os prefeitos quase não têm essa atitude mais de doar terreno. Eu estava conversando com um amigo, eles estão hoje mais para tomar do pobre do que ele dá. Mas é assim, gente. Há um projeto que, um dia, conversando com um político aqui muito famoso, por questão de ética, eu não vou falar o nome dele, eu tenho ele lá no fundo do coração. Ele disse assim, olha, chama comigo, irmão, olha, irmão, os homens, irmão, muitas vezes os políticos são tão maus, que eles fizeram um projeto. Hoje você não pode comprar, porque ele tinha um projeto, esse político tinha um projeto de doar uma parte da sua fazenda, doar às pessoas humildes. Ele disse, mas hoje, nem a gente pode fazer isso, porque se você pegar um terreno, dividir ali e doar às pessoas, é ilegal. Você hoje, para tem que fazer um loteamento, fazer um loteamento, por exemplo, se você chegar nesse loteamento novo, você vai observar, o loteamento está ali, aí a empresa que faz loteamento, ela tem a obrigação de fazer todo o saneamento, quer dizer, colocar água, fazer o esgoto, né? A viabilidade do loteamento ter água, esgoto, energia elétrica, calçamento e parece-me que até o nome da rua. Até o nome da rua. Aí acontece o quê? A empresa que loteia essas terras, o preço daquele lote fica muito caro. Fica inviável para uma pessoa humilde e pobre morar. Aí qual é a opção do pobre?
é morar na beira do rio, na beira da maré, né? Lá em cima da barreira, pendurado nas barreiras. Então é isso que até eu digo assim, é muito importante, porque você tem que olhar uma coisa. Você tem que olhar, se você é pobre, porque quem elege político é principalmente o pobre. O pobre. O rico não elege político, porque o rico é minoria. Mas o rico tem um negócio que ele possui. Muito dinheiro. Chegar para a eleição, ele pode doar, dar um cimento, uma caixa d'água, 50 contos, 100 reais a pessoa. Isso aí até, na minha opinião, isso é até uma desvalorização. Porque o meu instrutor de tiro de guerra, José Wildes, um dia ele disse a nós, olha, aquele que se vende vale menos do que o dinheiro que ele recebe. Aí às vezes a pessoa não escolhe uma pessoa humilde, que trabalhou, que se ferra no trabalho, no sol, né? Que já é o caso até de Lula. Por que Lula assim, é tão assim, benevolente com os humildes? Porque Lula passou fome. Ele era menino, ele disse que tinha mais vontade de chupar chiclete, não tinha dinheiro. Ele ficava olhando os amigos lá, os vizinhos, chupando chiclete, ficava de olho. O vizinho jogava o chiclete lá fora, ele pegava o chiclete, levava para casa, lavava aquele chiclete e ia mastigar aquele chiclete. Agora, um projeto aqui no Pernambuco, por exemplo, através do PAC, esse plano de aceleramento, né? Ele liberou verba que vão fazer uma grande barragem lá, que quando inunda aqui no Agreste. Foi liberado verba para a duplicação de uma BR. E também vai ser duas BR, que vai ser grande BR que vai ser construída aqui no Pernambuco. Duplicação. A área de escoamento de leite, da agricultura. Porque Lula não tem esse preconceito, porque a governadora talvez fosse do outro lado, ele não liberar a verba para ele, ele vai olhar o eleitor, o humano que está ali, né? Ele não vai deixar de mandar a verba para aqui se não teve apoio político, não, porque somos todos vitorienses, somos todos brasileiros, né? Aí o camarada chega lá e ele pode alugar uma tuia de carro de som, ele pode alugar, né? Contratar motoqueiro, aqueles que são vendáveis, né? E fazer uma campanha bem bonita, eu sou bom, e o outro aqui não presta, o outro é que é ladrão, né? Começa a falar do outro, porque o político deve falar das suas virtudes, e dizer assim, olha, eu estou aqui, eu tenho moral para estar aqui, porque durante a minha vida eu fiz isso, sabe? Sem interesse político eu construí isso aqui, né? Eu ajudei, eu gerei emprego, não é? Mas aí não tem o que falar de si mesmo, do que tem feito, da sua biografia, e vai falar mal do outro. Aí as pessoas que não pensam, votam nele, dizem, esse cara aqui é bom, eu vou votar nele. É o que ocorre. Porque no Brasil, por exemplo, nós elegemos Lula, é verdade. Mas o Congresso foi feito por pessoas que eram oposição ao Lula. Aí ele teve que dar vários cargos. Vários cargos. A pessoa de quem era oposição a ele, para ter apoio no Congresso, para poder aprovar os seus projetos. Porque vivemos numa democracia, e se o Congresso não tiver, ele mandar os projetos lá, não tiver voto suficiente, não aprova o projeto, fica lá parado, né? É bom a gente também se acordar, tá bom? Então, pessoas que você vê que realmente tem amor no coração pelas pessoas, né? Então, o verdadeiro político deve ser assim, pessoa tirada da sociedade. Esse aqui me representa. Mas não só na parte política, Vitória é uma cidade que eu fico observando. Você não vê as pessoas quase valorizar aqui os seus vultos históricos. Há uns meses atrás, eu passei lá em frente ao cemitério e tinha muito motoqueiro retornando, que era no auge daquelas brites do Detran aqui dentro de Vitória. Até um vídeo naquela época sobre esses problemas dos motoqueiros, as brites na cidade. E muitos motoqueiros, a polícia está ali, mas tinha vindo ali um grupo de policiais, BMs, do Rio Grande do Norte, de um batalhão de lá, prestar as suas últimas homenagens a um guerreiro, a um soldado que havia sido morto no combate. Que é o soldado, se ele tiver fardado
tiveram trabalho, ele ali foi abatido por bandidos. Então ali há aquelas salvas de palmas, salvas de tiros, em homenagem aos seus companheiros, né? Postumamente ele presta aquela homenagem ao seu companheiro de farda que foi abatido no furor da batalha, em defesa da sociedade. Porque, eu sou sincero com vocês, se vocês conhecem uma profissão mais perigosa do que a do policial, principalmente o policial militar, eu quero conhecer. Ó, gente, quando eu servi o tiro de guerra, então ali o sargento lá me disse, olha, 38, que era o meu caso. 38 você está no custo de cabo. Eu disse, sargento, eu não quero não. Não tenho condição de ter capacidade não, sargento. Ele disse, você está no custo de cabo. Sabe como é o serviço militar, né? Ele disse, você está como voluntário. Aí tudo bem, nós trabalhamos. O curso lá eu terei primeiro lugar na colocação do custo de cabo. Então, quando terminou o meu tempo de instrução, terminou o dia antes da formatura, ele chamou 5 companheiros, inclusive eu. Disse 38, se você quer seguir carreira militar, segunda-feira, 10 BPM. E eu até memorizei esse 10 BPM, parece que não existe mais em Carolus, 10 BPM, parece que é outro nome lá. E sargento, eu não quero para a polícia não, sargento, eu não quero seguir carreira militar não, eu quero seguir carreira para casa. Né? Hoje até que às vezes eu me arrependo. Porque muitos companheiros meus que foram para a polícia hoje, tudo aposentado, né, com, né, subtenente, primeiro sargento. Eu queria negociar com prestação. Negociei com prestação 13 anos, né? Mas eu quero me referir aqui. O perigo da profissão do militar, da polícia militar. Ele arrisca a sua vida muito para defender a gente. E às vezes, esses cidadãos profissionais, muitas vezes não são valorizados. Você vê na rede social, raramente você vê alguém publicando uma causa nobre no cumprimento do dever. O atendimento dele, rua acima, rua abaixo, né, para afugentar os bandidos, ladrões, não é mesmo? E muitas vezes, um desses profissionais, quando sua face é manchada de sangue, né, abatido pela bandidagem, eu sei tudo bem que o militar, quando ele ingressa na polícia, ele sabe o risco que ele está correndo. São pessoas muito corajosas, viu? Enfrentar bandido não é brincadeira, não é mesmo? Eu acho para mim que até isso é mais do que uma vocação, né? E às vezes, tudo bem, quando ele morre, ele recebe a homenagem dos seus companheiros de quartel, mas muitas vezes quando ele não morre, muitas vezes às vezes ficam paraplégicos, paralíticos. E eu não vejo em Vitória o Legislativo, a Câmara Vereador, convocar um desses policiais que ficaram paralíticos na nossa defesa da sociedade, para lhe prestar uma devida homenagem na Câmara de Vereador e dar um título aí de cidadão vitoriense. Porque eu acho assim para mim, que a Câmara de Vereador devia olhar isso. O cara é policial, nasceu aqui, um alto heróico, ele perdeu a vida, ficou com sequelas irreversíveis, devia receber a homenagem na Câmara de Vereador, pela sociedade civil. Ou ele é de outra cidade, mas aqui na nossa cidade, eu sei que o policial ele sabe que não deve agir como um herói, ele tem vida. Mas muitas vezes ele, na defesa de uma pessoa, defesa da sociedade, ele se arrisca e arrisca muito, né? Aconteceu aqui em Vitória, então vamos prestar uma homenagem a ele, vamos trazer a sociedade, o rádio, vamos trazer a sociedade para que conheça o trabalho dessas pessoas, para que o jovem se espelhe no exemplo de bons homens, de grandes profissionais que deram a vida por nós, arriscaram a vida em nossa defesa. Então,
Tanto ou pessoas que é de fora, ocorreu um fato aqui, ou que pessoas que nasceram em Vitória ou moram em Vitória e lá fora, como é o caso desse policial que foi abatido no Rio Grande do Norte, né, recebeu as homenagens, mas eu não vi a imprensa quase falar, tal pessoa, sei o que, nem presta. Então há necessidade de pessoas sensíveis que olhem a situação desses homens. Eu conheço um policial aqui em Vitória, e a serviço sempre passava na casa dele, e eu dizia assim, bom dia, sargento, toda vez. Ele é cadeirante. Em troca de bala com bandido, ele ficou paraplégico. Ele anda em cadeira de roda. Ali tudo bem, porque na vida militar acontecendo um caso assim, a pessoa recebe uma promoção. Se ele por acaso for cabo, ele é promovido a sargento, terceiro sargento. Se ele é soldado, ele é promovido a cabo, e ali ele é aposentado e vai para casa. Mas e a sociedade civil? Você imaginou um policial, gente? Um policial ficar paraplégico, ou paralítico, ou paraplégico, em defesa da sociedade, e após ele receber ali uns tiros e ficar numa situação daquela, ninguém faz nada. Eu passava por esse policial, bom dia, sargento, todo dia, boa tarde. Um dia ele estava assim na calçada, eu parei e disse, olha, o senhor já notou porque que eu, quando eu vejo o senhor, eu cumprimento com o maior entusiasmo, porque eu sei o que aconteceu com o senhor. Eu sei o que aconteceu, o senhor está assim, na defesa da gente. Eu disse, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, meu amigo. Eu tenho o maior carinho por pessoas assim, sabe? Tenho o maior carinho. E a sociedade devia também, sabe? Ter o maior carinho por essas pessoas. Entendeu? O reconhecimento da sociedade. Porque muitas vezes, tudo bem, estava no cumprimento do seu dever, né? Mas é brincadeira, o cara enfeitar bandido, gente. Brincadeira, entrar nessas favelas aí. Esse pessoal, muitas vezes, que enfrenta a polícia, ele não tem amor, ele não tem nada a perder, não. E o cara chega ali, tudo bem, é a sua profissão, é o seu dever. Mas aconteceu um nefausto assim com ele, né? E a sociedade civil, o rádio, ninguém viu a televisão fazer uma entrevista com alguém assim, alguém que, né, foi abatido numa causa nobre. E você muitas vezes, às vezes eu até ligo o rádio de manhã, nas rádios local, e só o que as pessoas têm satisfação de publicar. O cara que cometeu uma fraqueza, matou alguém, furou alguém, foi preso por tráfico, né? Foi preso por tráfico, foi, né, num momento de fracasso. Ninguém vê um repórter chegar assim, tem um camarada que era empregado. Ele agora, depois entrou, fundou uma empresa, fundou lá um roçado, uma horticultura, e hoje emprega 30, 40 pessoas. As pessoas não fazem uma reportagem com esses pessoal, com esses valores. Pessoas que, né, grandes profissionais, né, como eu fiz semana agora há pouco, uma conversa lá com Dona Parteira, Dona Zuleide Parteira, não é? Porque os parteiros de antigamente não atendiam somente lá, né, na puericultura, lá no hospital, não, né? Na obstetrícia, eles atendiam em casa, porque eu chamava, ela ia, não é? Havia por nada, e grátis. E atender alguém que estava precisando. Eles, quando chegou lá, o menino já estava metade dentro e metade fora. Você está entendendo? Um grande professor, homenagear o teu professor, não é? É feito aquele caso que eu falei da professora que o menino era muito desastrado na escola. Ela chamou ele para uma conversa em particular e perguntou, você tomou café hoje, meu filho? Não, mãe, não, professor. Eu só tomo café quando o pai chega lá para 2 horas, ele recebe a conta do dia, faz, né, no roçado, trabalha, recebeu a conta. Aí ele recebe o dinheiro, aí passa no barracão, compra alguma coisa e traz para casa, quando o menino vai tomar café. O menino meio dia sem botar nada na barriga. E as pessoas querem que um aluno desse estude, aprenda bem, seja comportado. Ele diz, a minha vontade é de morder cada um. Quando eu vejo todo mundo comendo, ninguém me oferece nenhuma creme caqui. Não é? Então, gente,
Eu acho que a sociedade ela deve se aprimorar mais nessa área aí. Falar dos profetas. A gente não vê um crente fazer uma live aí, sem estar gritando, explicar um versículo, contar as histórias dos heróis da Bíblia. Eu conheço tantas histórias, cada história tão bonita. Os tempos que eu passei em igreja, eu aprendi tanta história bonita. Se você for contar aqui, é muita coisa que eu tenho para contar, né? Vou falar só um caso, bem pequenininho. Tinha um diácono ali no Cabo. Isso foi quase no início da Assembleia de Deus. E fundaram uma congregação assim muito longe. E naquela congregação, o pastor escalava alguns irmãos para ir para lá, somente uma que se prontificou aí para tirar a escala lá no engenho. Mas naquele engenho ninguém queria ir, porque passava-se por um engenho e havia 2 cachorros muito brabo. O cachorro só era soltado de noite para cooperar na segurança do engenho. E como aquele irmão ia passar ali? Diz aí. Claro que ele deve ter orado também, né? Mas ele sentiu assim. Sabe o que ele fazia? Quando ele ia para a escala, saía de casa cedo, porque era muito longe, aí ele passava na padaria. Aí ele comprava 4 pão doce. Naquela bolsa onde ele botava a Bíblia, naquele bisaco, quando ele ia, aí ele pegou, dava 2 pão doce a 2 cachorros, cada um pão doce. Ia. Quando voltava, ele dava mais 2 pão doce aos cachorros. Os cachorros. O cachorro pegou amizade ao irmão e abraçava ele. Ele chegava na igreja com os paletó melado de barro dos abraços dos cachorros. Então, essa coisa que a gente escuta que vai ficar, né? E muitas vezes, se a gente não contar essas histórias, as pessoas não vão saber, né? Então, Vitória tem muitos vultos, tem muitas pessoas de vida interessante. E eu tenho que correr atrás desse pessoal antes que essa pessoa morra ou eu morra, né? Para essas histórias não ficar, né? Aquela expressão que eu aprendi, que eu falei lá no papo com Dona Zuleide. O vaqueiro, quando morre, não deixa nenhum tostão. O seu nome é esquecido na poeira do sertão. Eu vou ser sincero com vocês. Olha, o homem tem inventado tanta coisa. Eu torço para um dia o homem construir um aparelho aí que bota na mente do velho, assim, do velho. Puxar toda a informação que tem na mente dele ali. Tanta sabedoria, né? Desses professores, mestres. Não é mesmo? Eu queria que eu inventasse tivesse essa invenção aí. Já está perto, viu? No fim do mundo. A Bíblia diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, né? Não acho nem um pouco difícil. E é o que eu torço por isso, viu? Eu lamento muito quando um museu ele pega fogo, feito quando foi em São Paulo, não foi? O museu lá pegou fogo e acabou com tudo que tem de história, tanta coisa lá, né? Por exemplo, em Israel, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu Jerusalém, o templo, e ele levou os tesouros, né? A Arca da Aliança, aqueles produtos de ouro que era usado, de prata, que era usado ali no cerimonial, no templo de Deus. E também destruiu, teve o cuidado de destruir a biblioteca de Jerusalém. Eu vou ser sincero com vocês, eu lamento mais pela biblioteca de Jerusalém. Porque o judeu para escrever são, né? Se você ler um livro escrito por um judeu, é uma cultura. Eu tenho um livro, gente, que o nome dele é Rebelião na Terra Santa. Ele é dessa grossura. Grande assim, 23 centímetros. Você lê aquele livro, que inteligência tinha um homem para escrever um livro daquele, né? A meu cara brasileiro nunca leu Casa Grande e Senzala, nunca leu Grandes Sertões Veredas, né? Aí não conhece a nossa história. E a leitura, ela abre a mente, né, para vários fatores. Por exemplo, a pessoa é crente, né? A Bíblia, por exemplo, ela tem muita história bonita e interessante. Tem muita história interessante para falar. Você pode começar a falar da Bíblia agora, morre de velho e não tem tempo de contar essa história. E até a história falar com graça, né? Os hinos da harpa cristã. A harpa cristã é o hinário da Assembleia de Deus, oficial da Assembleia de Deus, tem 600 hinos e eu conheço mesmo 200.
Mas são muito bonitos, gente. E se bater a partitura, eu aprendo, toco os outros, né? Mas tem que ir muito tempo para bater a partitura para tocar, né? Então, gente, a gente vai, se Deus assim permitir, continuar nessa parte assim, de contar um pouco da história de Vitória, da história dos nossos, né? O prefeito até prometeu me levar para a Secretaria de Cultura, mas eu estou esperando sentado, né? Em vez de estar aí bolando roda, de rua acima rua abaixo, carregando doente. Tchau para todos vocês e até mais, permitindo Deus, tá bom? Tchau.